Olá, meus amados irmãos, eu sou o pastor Joari Carlesso, coordenador do discipulado da Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, e é um prazer estar com você neste momento para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, da lição Discipulando da nossa CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa lição é usada nas classes de Escola Bíblica Dominical para os novos convertidos em todo o Brasil e fora dele. Para mim é um privilégio poder comentar essa lição bíblica, da nossa casa publicadora e falar acerca então da lição de número 8, que é o reinado de Deus já teve início. E antes de entrar no comentário, eu quero deixar aqui para você uma motivação para você assistir essa aula até o final, ou essa pré-aula até o final. Então, ao final dessa pré-aula, eu tenho um presente muito especial que eu quero compartilhar contigo e nós vamos estar passando então o nosso endereço de e-mail, e também outros contatos para você poder solicitar esse material de apoio ao discipulado. Lembrando que nós falamos acerca então do discipulado dos novos convertidos, e é claro que cada lição ela vai desenvolvendo de uma forma diferente, e nós aqui já falamos então na lição 7 a respeito da mensagem de Jesus, o reino de Deus. E agora, vamos pensar um pouquinho sobre o reinado de Deus já teve início. O comentarista da lição, ele usa Mateus capítulo 10, do 5 ao 15, falando acerca do reino de Deus, quando Jesus envia os 12 para pregar, então fala da mensagem do reino de Deus, que eles deveriam dizer é chegado o reino dos céus, e os sinais do reino, a cura dos enfermos, a limpeza dos leprosos, a ressurreição de mortos, a expulsão de demônios, e tudo o que acontece na sequência como sinal do reino de Deus. E, além do texto bíblico, nós temos uma meditação, Lucas 17, do 20 ao 21, que fala que Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Uma coisa muito importante para nós entendermos acerca do reino de Deus é que o reino de Deus ele não vem com uma aparência exterior, no sentido em que os judeus esperavam que viesse o reino de Deus. E aqui nós vemos então, nesse texto, Lucas 17, 20 ao 21, texto-chave para compreendermos toda a essência da nossa lição. E primeiramente, nós, na sessão interagindo com o professor, nós vemos que é interessante o professor ler essa sessão, que vai falar justamente do propósito de desfazer os equívocos e distorções que as pessoas têm acerca do projeto divino, que é o estabelecimento do reino de Deus. Muitas pessoas confundem reino de Deus com a multiplicidade de denominações ou com os ministérios que estão na moda. Você já deve ter ouvido frases como essa, temos que ter visão de reino. Para mim não importa a minha igreja local, a minha denominação, porque o que vale é o reino. Muitas pessoas hoje usam a palavra reino ou reino de Deus num sentido de denominações ou querendo ser uma pessoa independente da sua igreja local. Então essa pessoa diz, o reino de Deus está em mim e eu não preciso congregar, não preciso prestar contas, não preciso ter um compromisso com a minha denominação, com a minha igreja local, afinal eu sou do reino. A minha visão é de reino, E geralmente você vê pessoas que não querem se submeter ao seu pastor, à sua liderança, à sua igreja, às normas da sua denominação e usam
essa questão do reino como um subterfúgio para não serem submissos e obedientes à sua liderança. Mas o que nós entendemos que reino de Deus não é isso, né? Reino de Deus, pelo contrário, é você viver, né, e servir a Deus na orientação de uma igreja local, em que você venha a contribuir para o andamento da igreja local, servir a igreja local com seus dons e talentos e também ser ministrado e abençoado pela igreja local através do ensino da palavra de Deus e do ministério mútuo e dos mandamentos mútuos que a palavra de Deus nos ensina, né? Quando diz uns aos outros, amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, e sozinho, ou sendo, né, entre aspas, né, um cigano da fé, andando de igreja em igreja, pulando de galho em galho, como diz o ditado, eu não conseguirei ser um verdadeiro servo do reino de Deus. Então eu preciso tomar uma outra postura, eu preciso servir a Deus na minha igreja, né, e entender que o reino de Deus, ele está em mim, mas eu estou vinculado à minha igreja, certo? Porque Jesus, ele não vem buscar arrebatar uma pessoa só individualmente, ele vem buscar uma igreja, e essa igreja não está falando de denominação, mas está falando dos servos dele que servem a ele na igreja local, tá certo? E eu quero aqui também, falando dos objetivos da lição, né, a aula tem 3 objetivos. Primeiro, esclarecer a complexa natureza do reino de Deus. Segundo, identificar o reino de Deus na atualidade. E terceiro, reafirmar a verdade de que o reino de Deus se completará no futuro. É importante frisar que o reino de Deus ele já começou, mas ele vai se concretizar de uma forma plena no futuro. E então, né, dentro aqui da proposta pedagógica, nós temos um comentário bem interessante, né, que ele vai trazer a respeito das frustrações. Geralmente nos frustramos quando as expectativas que temos não são concretizadas. E o povo judeu se frustrou com relação ao reino de Deus, porque eles tinham expectativa de que o Messias seria como um rei temporal, que ele seria como um desses reis, né, um imperador que restauraria a Israel o seu reino, o seu reinado dentro da linhagem davídica, seria um reino forte e poderoso que dominaria todo o mundo e que as outras nações se submeteriam ao reino de Deus, ao Messias de Israel. Porém, isso acontecerá no milênio e depois, futuramente, né, Israel ele tem um papel fundamental na história moderna. Depois, né, quando chegar o tempo do arrebatamento da igreja e futuramente no milênio. Tá? Então Israel ele não está à parte do plano de Deus. Ele continua, mas dentro de uma outra vertente. E nós, igreja, então estamos hoje vivenciando o reino de Deus presente. Mas Israel vivenciará também o reino de Deus e futuramente, então, após, né, a guerra de Gog e Magog, o juízo final e tudo mais, nós teremos a plenitude completa do reino de Deus quando serão, então, os novos céus e uma nova terra. Mas, por enquanto, nós já temos evidências e sinais do reino de Deus. E aqui, né, nessa proposta pedagógica, também há uma sugestão de uma reflexão para se colocar aos alunos, justamente que Jesus, como ser humano, ele viveu aqui condições semelhantes às nossas, enfrentou dificuldades, desafios, enfrentou sentimentos de tristeza, enfrentou a traição, a rejeição, a perseguição, e mesmo assim ele não perdeu a esperança, não esmoreceu diante daquilo que tinha que fazer, do seu propósito. Então, é uma pergunta, o que justifica tal resiliência? O que justifica essa resiliência de Jesus?
E para entender isso, temos que entender o que é resiliência, né? Porque é uma palavra que há poucos anos está sendo usado de uma forma ampla no português. Resiliência, né, vem do francês résilier, que por sua vez é um termo empregado na física dos materiais, que é a capacidade, né, de um determinado elemento suportar uma pressão e ser restaurado ao seu estado original. Enquanto a física de materiais ela mede a resiliência de alguma coisa, é justamente a capacidade de suportar a força e voltar ao seu estado original, né? E no sentido que nós usamos da psicologia, podemos dizer assim, nas relações humanas, a resiliência é a capacidade que você tem de enfrentar obstáculos, desafios, ou seja, suportar pancadas e voltar ao seu ânimo, ao seu estado original. É justamente, né, que cada pessoa tem um nível de resiliência. E algumas, quando chega ao seu extremo da resiliência, elas então entregam os pontos, muitos caem na depressão, caem em outras situações, outros sentimentos de inconformismo, de inferioridade, enfim, tantas outras coisas. Mas quando nós buscamos em Deus a verdadeira resiliência, nós temos a capacidade de superar as adversidades e continuarmos firmes no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então, é importante que você desenvolva a sua resiliência. Os psicólogos dizem que a resiliência, né, uma pessoa, quando ela chega no extremo da exaustão e diz, olha, eu estou no fundo do poço, ela ainda tem 30% da sua capacidade dentro dela de vencer a adversidade. Então é importante que você busque de Deus, do Espírito Santo, essa capacidade para vencer as adversidades e ter resiliência. Mas respondendo à pergunta que o comentarista faz, o que justifica tal resiliência? Primeiro, apesar de Jesus viver num mundo de prioridades egoísticas, individualistas, né, ele que era onde ele estava inserido, ele vivia em sintonia com o Pai, ou seja, debaixo do reinado de Deus, do governo, do domínio de Deus, tendo a sua vida orientada e dirigida por Ele. E é assim que nós vencemos as dificuldades da vida, estando debaixo do governo de Deus, do domínio de Deus, tendo a nossa vida orientada e dirigida por Deus. Então, o reino de Deus, ele não é literal ou geográfico, né? Mas ele é uma realidade entre nós, não é uma realidade visível, mas em nós que nascemos de novo, existe a prova do reino de Deus, que o reino de Deus ele é vivo através das nossas atitudes, do nosso estilo de vida, que é manifesto no convívio com os nossos irmãos e também com todas as pessoas que não conhecem ainda ao Senhor Jesus. Então, fica a pergunta, como tem sido o nosso exemplo para as pessoas ao nosso redor, né? Somos ou não cidadãos do reino? Então, esse é um auxílio didático, é uma sugestão, perguntar como vencer ou de onde é a fonte da resiliência de cada aluno que está agora começando uma nova vida em Cristo. Mas eu também sugiro aqui uma tabela para que você coloque na lousa as características do reino. Então você observa que o reino de Deus ele tem algumas características, né, que elas se completam. É justamente o tópico 1, a natureza do reino de Deus, que fala que o reino de Deus ele é temporal, né, mas ele é também eterno. Ele é material, mas também é espiritual. Ele é presente e também é futuro. Então, o reino de Deus ele tem essas características. Por quê? Começando, então, aqui, o reino de Deus como um reino temporal e eterno. Temporal quer dizer que ele está situado no tempo e no espaço. E eterno, ele está fora do tempo e do espaço. Por quê? Primeiramente,
Porque o reino de Deus, segundo o Senhor Jesus falou para Pilatos, ele não é daqui, ele não é deste mundo, tá? No sentido de que o Senhor não implantou ainda o reino no sentido físico, mas sim no sentido espiritual. Porém, o reino de Deus ele já iniciou a partir do momento em que o Senhor Jesus então viveu aqui na terra. A vida de Jesus é uma prova, né, da temporalidade do reino de Deus. E esse reino, a partir da pregação do reino de Deus, então os discípulos foram contagiados pela vida do reino, houve um novo nascimento. E os discípulos foram fazendo outros discípulos, que fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, e assim sucessivamente. E o Evangelho chegou até nós, o reino chegou até nós. Então, o Senhor, ele tem um reino que já é manifesto no sentido espiritual, ou seja, na nossa vida, mas também esse reino ele vai se concretizar no céu, quando então será fundado o reino eterno. E aí não vai mais ter fim o gozo, a alegria, as bem-aventuranças. Também o reino é material, né? Material e espiritual. Como assim material e espiritual? Esse reino, ele em certo sentido, hoje, ele não é material, né? Porque não há como se esperava um regente, né? Um rei como no sentido humano, um reino físico, um castelo, um trono, mas sim, né? O reino de Deus, ele se manifesta de uma forma material através dos sinais. Então nós vivemos no reino espiritual de Deus, Deus já domina, lembre que reino significa reinado, governo, domínio de Deus. Então nós já vivemos debaixo do reino e do domínio de Deus, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então nos céus já é perfeito o reino, mas aqui na terra nós precisamos que se materialize a vontade de Deus. E para que esse reino espiritual não fique só, entre aspas, no sentido espiritual, no sentido que não é palpável, então há os sinais do reino de Deus. Jesus falou que o sinal era onde ele chegasse, pregasse que o reino é chegado. Ali eles iriam curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Ou seja, os sinais bíblicos do reino de Deus são os dons, os milagres, as maravilhas. E também há o sinal, a evidência, né, através do estilo de vida de cada cidadão desse reino. Então, por isso o reino de Deus ele é material, mas também é espiritual. E nós temos o reino presente e futuro. Então, apesar, né, de o reino de Deus ser presente, ou seja, o reino de Deus chegou através do domínio do governo de Deus no coração de cada servo e serva dele, o reino de Deus é futuro, porque haverá sim, literalmente, um reino, né, em que o Senhor Jesus será o rei, o Messias governará, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento e cumprindo, né, o sermão profético do final do Evangelho de Mateus e tudo aquilo que está no Apocalipse vai se cumprir, né, além, é claro, de tantas profecias que há no Novo Testamento. Tudo isso se cumprirá no reino, quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reino no milênio, logo após a grande tribulação, certo? Então vai ser a concretude do reino. Nós vemos aqui um auxílio didático falando do termo basileia, né, o termo grego que significa reino no sentido de realeza, governo e o reino de Deus. Então é interessante analisar todos esses textos bíblicos que eles vão falar acerca do reino de Deus. Então o reino, né, ele é um reino espiritual, mas também o reino material, o reino glorioso
do Messias. Então nós vemos que quando o reinado de Deus acontecer, né, que for estabelecido de fato e concretizado o reino, viveremos uma era de ouro na qual a verdadeira justiça será estabelecida. Apesar de hoje termos o poder judiciário, sabemos que ele é falho, mas no reino de Deus a justiça será verdadeira, acontecerá a teocracia, gerando a paz e a bem-aventurança, ou seja, Deus vai dominar tudo. E antes da manifestação do reino, né, então ele existirá espiritualmente no coração dos homens. E esse reino espiritual, né, além do Senhor Jesus ter enfatizado ele, nós vemos que quando o Senhor Jesus nasceu, Zacarias falou acerca desse reino, Simeão, Ana e o próprio José. Então veja que eles, ao verem o menino Jesus, eles entenderam que o reino ele era espiritual e que seria concretizado de uma forma futura, isso pela revelação do Espírito Santo. Bem, já falamos do tópico 1, agora vamos para o tópico 2, o reino de Deus na atualidade. Então nós temos que entender no tópico 2.1 a expectativa israelita frustrada. O povo de Israel se frustrou quanto à sua expectativa. Nós vamos ver aqui no Antigo Testamento que há muitas menções do reino no sentido espiritual e também material. E eles colocavam então a ênfase no sentido material, que o Messias viria, os libertaria do jugo romano, uma libertação política, e que eles então fundariam o império, né, do Messias, descendente de Davi, e dominariam o mundo. Mas na verdade o Senhor, ele fez com que o povo de Israel fosse, de fato, um reino sacerdotal. Eles não entenderam que Israel era um luzeiro para as nações, através do povo de Israel. Se eles obedecessem a Deus e servissem verdadeiramente a Deus, eles seriam o exemplo para o mundo, para que as outras nações quisessem também se converter ao verdadeiro Deus. O fato é que eles rejeitaram o Messias, mas o projeto de Deus para a nação, ele começa em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão. Então, nos versículos 1, 2 e 3, nós vamos ver aqui que Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, promete que fará dele uma grande nação, abençoaria, engrandeceria, faria dele uma bênção. E o versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso ainda é válido, né, no sentido de nação. E ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que essa promessa é que o povo de Israel serviria de bênção para todas as nações. E isso se concretizou no Messias e se concretizará por ocasião do milênio. Porém, né, nós vemos também em Êxodo 19, 6, quando o Senhor diz para o povo, vós me sereis reino sacerdotal e santo. Então o povo de Israel era o reino sacerdotal, era o reino, vamos usar um exemplo assim, dentre todos os países ou nações do mundo, dentre todas as etnias, Deus escolheu os israelitas para serem os seus sacerdotes, para através deles abençoar o mundo, né? E nós temos o exemplo disso através de Cristo. Porém, isso ainda não se concretizou porque os israelitas rejeitaram o Mestre, mas se concretizará, né, a partir do milênio. Você vê no Apocalipse que haverá o espaço para as 12 tribos, os 12 apóstolos do Cordeiro governarão e regerão. Você vai ver muitas menções a Israel, né? E por isso nós temos que estar de olho em Israel, porque Israel é a figueira, a nação de Israel é o nosso termômetro, é o nosso relógio profético para os acontecimentos do fim. Bem, esse não é o assunto da lição, mas é claro que está interligado. Então eles esperavam o Messias de uma forma,
de uma forma como um rei político, e veio o Messias espiritual e rejeitaram ele. E o reino de Deus, ele é inobservável e não localizável, mas real. Então o Senhor mesmo perguntou, né, quando alguém chegar e disser, olha, o reino de Deus é chegado, dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele diz, não atente para isso, porque o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus e nasce de novo, ele passa a ser um cidadão do reino. E o reino de Deus já está nele, mas o reino de Deus não é localizável e observável. A igreja universal, a igreja como todos os cristãos, como corpo místico de Cristo, de todas as eras e lugares, a igreja triunfante, a igreja mística de Cristo, é essa igreja que compõe o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele se encontra na pessoa de Jesus e através daqueles que também acolheram a sua palavra, ou seja, o evangelho. E a aceitação do reino é pela fé. Para você ser cidadão de um país, você precisa preencher os requisitos legais daquele país, a menos que você seja nascido naquele país. E para o reino de Deus, né, nós não nascemos no reino de Deus, nascemos no reino das trevas, né, por causa do pecado, que nós já explicamos em lições anteriores. E hoje, então, através da fé, nós somos naturalizados, entre aspas, no reino de Deus e nos tornamos participantes desse reino pela fé. E aí no tópico 2.3 tem uma pergunta, reino ou reinado de Deus? Por quê? Porque a palavra reino de Deus às vezes pode trazer alguma confusão, né, no sentido que justamente não é um reino como os reinos humanos, mas o reinado de Deus, ele se trata de uma realidade não geográfica, mas no coração do ser humano. Então, quem acolheu a mensagem do Evangelho, ele está no reino de Deus, debaixo do reinado, ou seja, do governo, domínio de Deus. Ele é conduzido por Deus. E aí o seu estilo de vida é orientado pela ética do reino, que está aqui na palavra, principalmente no Sermão do Monte, e também tem como fundamento a obediência e a voluntariedade de Cristo. Então, apesar de todas as intempéries que sofremos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino. Nós prosseguimos, vencemos a dificuldade desse mundo, até um dia estarmos juntamente com o nosso rei. Tá certo? Vamos para o auxílio didático 2. Então, nós temos aqui algumas orientações, alguns textos do dicionário do Novo Testamento da Bíblia de Estudo Palavra-Chave, e vai trazer para nós assim, uma explicação interessante. Mas uma frase que me chama a atenção é a seguinte: como rei do povo judeu, esperava-se que ele restaurasse a antiga religião e antigo culto judaico, reformasse a moral corrompida do povo, fazendo expiação pelos pecados e trouxesse a liberdade do jugo do domínio estrangeiro e, finalmente, né, reinasse sobre toda a terra em paz e glória. Eles esperavam isso para aquele tempo, mas para aquele tempo o reino veio de maneira espiritual. Tá certo? O reino de Deus se completará no futuro, é o tópico 3. Então nós vemos aqui 3 subtópicos: Israel, igreja e o mundo. Como é que fica esses 3 elementos, né, ou essas 3 dimensões de pessoas, da humanidade, no sentido do reino de Deus? Primeiro, Israel rejeitou o Messias, mas tudo que foi prometido por Deus ao povo judeu vai se cumprir, né? Haverá o cumprimento do reino e vai chegar então o momento quando se completará o reino, um reino de paz, justiça e santidade através do governo de Deus na terra, por ocasião do milênio. O reino de Deus para a igreja. Então a igreja, né, ela vem dos gentios, dos povos, das gentes que se converteram a Cristo.
Então, aqueles que acolheram a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz, né, em João 1, 12 e 13, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós somos filhos de Deus, não pela descendência adâmica, e não pela descendência abraâmica, mas nós somos filhos de Deus através do novo nascimento. E por isso nós somos cidadãos do reino. E Deus nos chamou para fazer o trabalho que Israel não fez, ou seja, sinalizar ao mundo, através do nosso estilo de vida, que nós podemos viver em um mundo caído sobre o reinado e o governo de Deus. Ok? O mundo, uma vez que a própria natureza foi afetada pelo pecado, o mundo aguarda a redenção, ou seja, a libertação. Isso fala do mundo físico e também da quebra desse sistema mundano que é o mundo espiritual. Tá? Então, haverá novamente a harmonia, como houve no Éden, a partir do estabelecimento completo do reino de Deus na terra, e também esse templo será a plenitude do reino de Deus, a terra será perfeita e cheia do conhecimento do Criador, e sem a necessidade de que alguém ensine a outrem acerca do Senhor. Aqui vale ressaltar que nós não viveremos para sempre na terra. Será o milênio, período em que Satanás será solto em seguida para enganar as nações, haverá a batalha de Gog e Magog, o juízo final. Então, nós precisamos estar atentos, né, para não também falar que nós viveremos para sempre na terra, porque, na verdade, o Senhor preparou para nós uma morada no céu, novos céus e nova terra, que serão a sequência e chegará a plenitude do reino de Deus. Bem, vencemos os 3 tópicos. No auxílio didático 3, nós vemos aqui o esclarecimento, então, sobre os aspectos do reino de Deus, que interior e exterior, né? E ele vai trabalhar a questão da distinção, né? O reino no sentido temporal, o reino no sentido cristão, no sentido espiritual interior, no sentido externo, né? E como aperfeiçoado no mundo futuro, né? E especialmente falando da vida eterna. Então aqui está trabalhando, né, textos bíblicos acerca do reino de Deus e faz uma citação, comentando Mateus 8 e 12, a expressão filhos do reino, né, que significa os judeus que ensinavam que o reino do Messias destinava-se somente a eles, né? Mas o Senhor diz que alguns desses que se achavam filhos do reino ficariam de fora, e outros gentios, então, tomariam lugar à mesa com os filhos de Abraão. Isso fala porque os verdadeiros cidadãos do reino não são os filhos de Abraão por nascimento, não são os circuncidados na carne, mas sim aqueles que foram circuncidados por Deus no coração através da salvação. Bem, chegamos à conclusão. A conclusão diz que os reinos desse mundo são temporais, passageiros e dependem das circunstâncias para subsistir. Então, os domínios, o reino com R minúsculo, né, são reinos políticos, reinos que tentam dominar o poder da humanidade. Há no nosso mundo, e principalmente no nosso Brasil, uma guerra ideológica em que as pessoas querem implantar o seu reino, né, através de filosofias mundanas, através do marxismo cultural, implantar o domínio, o governo sobre as pessoas. Por outro lado, há outras forças que tentam implantar o reino do seu jeito, né, que é um reino humano. Então depende das circunstâncias para subsistir. E vai terminar. Assim como os maiores impérios da humanidade se julgaram eternos, um dia acabaram, um dia o Egito se acabou, um dia Roma acabou, né? Um dia qualquer outro reino terminou, mas o reino de Deus prossegue avançando e triunfante, porque o reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reinado de Deus ele já é uma realidade na minha vida,
na sua vida discipuladora e na vida de cada um dos seus novos convertidos, dos discípulos que você está formando para Jesus, mas a plenitude do reino chegará quando nós iremos para o nosso verdadeiro lar, que não é aqui, mas é a Jerusalém celestial. Aprofundando-se, tem aqui uma questão muito importante, né? A teologia da substituição, ela é pregada por aí dizendo que tudo que era de promessas para Israel, hoje é para a igreja, que Deus substituiu Israel pela igreja, mas na verdade a Bíblia afirma em Romanos 11, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Paulo, nesse contexto, ele está dizendo o seguinte: Israel ele saiu de cena, ele saiu um pouquinho do rumo da história, da redenção, porque agora é a dispensação da graça, agora é o tempo da igreja, mas Israel vai voltar ao centro das atenções. Então, a igreja não substituiu Israel, Israel e a igreja coexistem. Então, cuidado com essa falsa teologia da substituição. E aqui nós temos, então, as perguntas e respostas, certo? Uma curiosidade, em Israel não conta-se o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Claro que a maioria dos judeus ainda não são messiânicos, então não conta como AC ou DC. Mas hoje se vive no ano 5.778, agora 2018, no Brasil, no Ocidente, 5.778 em Israel. Então, a partir de 10 de setembro de 2018, iniciou o ano 5.778. Na lição, né, que é de 2015, então, está o número 5.775. Só para atualizar você, que vai talvez usar essa informação, e é mais ou menos a época que eles calculam, né, lá do início, então, da queda de Adão. Outros estudiosos afirmam que a queda de Adão foi mais ou menos 6.000 anos atrás. Outros dizem que foi aproximadamente 10.000 anos atrás. Mas, dentro da cronologia bíblica, 6.000 anos aproximadamente é o que mais se aproxima se você for estudar, então, as árvores genealógicas. Tá certo? No começo da aula eu falei que nós tínhamos aí um presente especial para todos os nossos alunos que nos assistem, né? Professores, enfim, que assistem o curso, então, do discipulado através do nosso canal, né? Do canal IEADIO TV e do canal também Discipulado AD Joinville. Então, nós temos aqui à disposição dos amados irmãos que quiserem solicitar, através do e-mail que está aparecendo na tela, e-mail discipuladojoinville@hotmail.com, ou através do WhatsApp, código 47996243456, ou ainda através do nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br. Eu quero presentear você com 3 brindes maravilhosos. Primeiro, nossa revista do Discipulado para o Brasil, a primeira oficina de discipulado atualizada. Essa revista nós enviamos pelo correio e você poderá aqui aprender através de 4 palestras, que são elas conduzindo pessoas ao discipulado, bases bíblicas para o exercício do discipulado, os benefícios do discipulado em casa e o grupo do discipulado na prática. A revista da primeira oficina, ela já foi ministrada em mais de 500 igrejas ou em 500 locais, já foi ministrado esse material, que alcançou aí em torno de mais de 100.000 pessoas, então, com as suas tiragens, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a tiragem, né? Não tenho aqui, mas já chegamos aí a mais de 60.000 exemplares e aproximadamente 100.000 pessoas
que já participaram dessas palestras, tá? Você vai receber gratuitamente na sua casa também a lição Conhecendo o Amor de Deus, que é uma lição própria para o discipulado nos lares e que nós usamos aqui na Assembleia de Deus em Joinville. Lembrando que essa lição da CPAD a gente utiliza na EBD. E nos outros grupos, são mais de 700 grupos aqui em Joinville, que usam esse material. Esse material hoje já está chegando em 500 mil exemplares e são quase 500 mil pessoas alcançadas já pelo discipulado no nosso Brasil, em mais de 20 países. Então, está esse material e a lição do mestre, né? A lição do aluno e do mestre, esse kit gratuito para você. Então, mande a sua mensagem, diga eu quero o kit do discipulado para o Brasil e nós estaremos enviando para você. E também temos aqui o nosso livro. Agora, ficamos algum tempo sem gravar aulas, né, devido aos nossos eventos, são dezenas e centenas de eventos que você pode acompanhar através do site da IEADIO e também do site do Discipulado para o Brasil, mas nós temos, então, o prazer de apresentar o livro Família Unida Fazendo Discípulos, Igreja Missional Avivada e Relevante. Esse foi o livro-texto do nosso 6º Congresso Discipulado para o Brasil. E nesse livro você encontra, então, aqui uma gama, né, de palestras que são os capítulos desse livro. Aproximadamente 36 palestrantes que ministraram e tem os temas, né, das plenárias gerais, Família Unida Fazendo Discípulos, Igreja Missional Avivada e Relevante, Envisionar a Igreja para Fazer Discípulos, Consolidação, Integração e Discipulado de Novos Convertidos, Formando Discípulos para Evangelizar o Mundo, Ganhando e Discipulando através de pequenos grupos, a frutificação que permanece, desenvolvimento do acompanhamento pessoal personalizado, preparando o novo convertido para reproduzir com excelência e como ser um líder que faz a diferença. Esses são os temas gerais, mas nós temos ainda temas e subtemas no discipulado infantil, na implantação do discipulado. Você quer implantar um método eficaz de discipulado na sua igreja, né? O discipulado teen, discipulado para adolescentes, discipulado para casais, que nós temos um material excelente, um material próprio, discipulado de jovens e universitários, o discipulado feminino, o discipulado na escola bíblica dominical e o projeto da reconciliação, que é a reconquista e o discipulado de quem está afastado do Evangelho. Então, esse livro nós enviamos para você sem correio, sem frete, né, sem cobrar o frete, por apenas R$30, né, frete grátis para todo o Brasil, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e esperamos você na próxima aula. Que Deus te abençoe. Forte abraço aqui do pastor Juari, da Assembleia de Deus em Joinville.